Livro dos Juízes, do capítulo 11. Tema da nossa conversa, eu vou começar uma série de mensagens a partir de domingo. A partir de domingo agora, a gente vai entrar numa série de mensagens que tem como tema o poder da atitude. Não sei se você sabe, mas um posicionamento, uma atitude, verdadeiramente ela tem poder para mudar algumas coisas nas nossas vidas. E hoje eu quero fazer como é que eu posso dizer? Uma introdução para que a gente possa avançar. Porque é natural que se a gente deseja andar à frente, a gente precisa avaliar algumas coisas do nosso passado. Então, se você abriu Juízes no capítulo 11, a minha tradução diz assim, Jefté, o gileadita, era um guerreiro o quê? Valente. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E em graça, pedimos que o Senhor nos conduza aqui. Que os textos bíblicos, que a história de Jefté possa nos inspirar para que verdadeiramente a gente possa viver aquilo que a gente não viveu e decide e quer viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas você tem a vida que você tolera. Eu e você temos a vida que nós toleramos. Nós temos as relações que também toleramos. Nós permitimos vivenciar os sentimentos e os pensamentos humanos que nós toleramos. Porque tudo aquilo que te tolera, de alguma forma, você vai viver isso. Esse texto que eu li, e eu quero falar um pouco sobre a primeira parte da vida de Jefté, para você entender. Porque na vida, nem sempre o início de algo que desejamos viver pode nos definir. Na verdade, o seu início não tem a ver com aquilo que pode ser o seu destino, a não ser que você se permita ou tolere isso. Jefté, ele era da cidade de Gileade. O nome do pai dele veio da origem da própria cidade dele, Gileade. Ele era um gileadita. E o texto que fala sobre Jefté, o 8º juiz da nação de Israel, diz assim: Jefté era um guerreiro o quê? Valente. Então, a história de Jefté começa não trazendo a tragédia que iniciou a vida dele, pelo contrário, porque ele não foi definido pelo início, e sim por aquilo que ele se tornou. Então a Bíblia fala que Jefté, ele era um guerreiro valente, mas nem sempre na vida dele isso foi uma realidade, porque a verdade é que o início da vida de Jefté foi muito difícil. Gileade, o pai dele, era casado e resolveu ter uma relação extraconjugal com uma prostituta. Mesmo sendo casado, ele não tinha filhos, pulou o muro, a cerca, e de repente a prostituta que ele se relacionou engravidou. A prostituta provavelmente foi na casa dele e deixou Jefté na porta da casa dele e disse: eu não posso tomar conta desse menino. Por quê? Por causa da minha profissão. Eu não posso tomar conta dele. Então é você que vai criar essa criança. E aí, eu queria que você entendesse. Jefté, ele foi fruto de um adultério com uma prostituta. E o pai dele, Gileade, resolveu assumir a sua responsabilidade. A Bíblia não fala o que aconteceu, como que ele resolveu isso com a mulher dele, mas diz que a mulher de Gileade, madrasta de Jefté, aceitou ele, ou então engoliu. E ele começou a ser criado pelo seu pai. Algum tempo depois, a sua madrasta teve alguns filhos. E aí o problema surgiu. É aquele problema que você já deve ter ouvido falar, ou você vive esse problema. De alguém que se casou, que teve filhos, e que separou, e que depois entrou num outro relacionamento. E aí, meu irmão, o pau quebra. É problema em cima de problema. Porque não é filho, e aí não pode repreender, não pode brigar, é de um jeito.
Com seu filho você não fala assim, com o meu você quer falar. Então, enquanto Gileade ele era vivo, Jefté ele foi tolerado pela sua madrasta e pelos seus irmãos. Provavelmente, a madrasta de Jefté, ela induziu os seus filhos a se revoltarem contra Jefté. A vida dele foi muito difícil, mas ele decidiu, mesmo sendo muito difícil a sua vida, tolerar aquilo tudo. E é exatamente aonde eu quero chegar na nossa conversa de hoje, que você tem exatamente a vida que você tolera. Porque aquilo que nós estamos dispostos a tolerar é o que nós vamos viver. E o texto diz que a vida de Jefté só mudou quando alguma coisa muito ruim aconteceu. E é comum muitas pessoas pedirem mudança, quererem transformação, quererem um ano novo, quererem uma vida nova e estarem sujeitas a viver uma vida acomodada até que alguma coisa ruim acontece. Por exemplo, você faz algo em prol da sua subsistência e você faz isso há muito tempo. Só que quando você começou a fazer, isso dava dinheiro. E hoje, muito mal você consegue pagar as contas. Mas você já não é um menino, uma menina, e você tem medo de entrar numa outra profissão. Você tem medo do que pode acontecer se você trocar o certo pelo duvidoso. E aí você vive tolerando isso e você colhe os mesmos frutos. Até que alguma coisa muito difícil acontece na sua vida e que você é obrigado ou obrigada a tomar uma atitude. Quantos estão entendendo disso? Digam amém. Nem sempre é necessário que alguma coisa muito ruim aconteça na sua vida para que você possa mudar de vida. A Bíblia fala que já era muito difícil a vida de Jefté com a sua madrasta e com os seus irmãos. Só que ela se tornou insuportável quando o pai dele morreu. Porque quando o pai de Jefté morreu, Gileade, os irmãos e a madrasta se rebelaram contra ele e disseram: você é um filho bastardo, você não vai ter direito a nada. Você não tem direito a nenhuma herança, a absolutamente nada. E foi aí que ele deixou de tolerar a vida que ele tinha. Na verdade, ele não tinha mais alternativa. E a vida de muitas pessoas só mudam, Sara, quando elas não têm mais alternativa. Quando elas não têm mais saída. Quando elas acham que é o fim. Quando elas pensam que acabou. Mas não é um fim quando você imagina que é o fim. Não é um fim quando você idealiza que acabou. É o fim quando Deus determina que é o fim. Jefté, ele praticamente foi expulso de casa. E os líderes religiosos de Israel não fizeram absolutamente nada. A Bíblia fala que ele foi para uma cidade chamada Tobi, a 24 quilômetros de Ramote-Gileade. E lá ele começou a se juntar com pessoas que estavam numa condição parecida com a dele. Desordeiros, baderneiros, homens e mulheres insatisfeitos. Lembrando que nessa época, nós estamos falando da época dos juízes, depois que eles conquistaram a terra prometida e houve a divisão das terras. Então, era uma bagunça. Não tinha a monarquia, que só entrou depois. Deus levantou alguns juízes, homens e mulheres, para julgar o povo. Mas a verdade é que cada um fazia aquilo que queria. Não tinha ordem nenhuma. Era uma bagunça. E a Bíblia fala que Jefté, ele se juntou a esses homens e ele começou a liderar esses homens. Eu estava lendo um livro hoje que falava um pouco sobre a história do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele ficou 27 anos numa prisão, condenado injustamente por lutar por aquilo que ele acreditava. E o Nelson Mandela, depois de 27 anos numa prisão, quando ele saiu pelas portas da prisão, ele disse isso. Saindo pelas portas da prisão, ele disse: eu agora, depois de 27 anos, fui colocado em liberdade. Mas eu sei
que se eu levar comigo o ódio, a raiva, o rancor e o ressentimento, eu vou permanecer preso, mesmo em liberdade. A pergunta que eu faço para você é: será que você, mesmo estando em liberdade, vive sendo aprisionado por cadeias existenciais da sua mente? Porque as cadeias que mais nos aprisionam não são aquelas que possuem grades, e sim aquelas da nossa própria mente ou consciência. Porque essas são criadas e alimentadas e suportadas por nós, criando em nós uma crença limitadora que nos impede de viver uma vida sobrenatural, que nos obrigam a viver uma vida mediana, uma vida, me permita dizer, medíocre, porque uma vida medíocre tem a ver com média. Imagine você ter a oportunidade de viver uma vida sobre o natural, mas se contenta e suporta uma vida medíocre. Jefté, ele tinha tudo para se revoltar antes, porque com certeza ele já sofria muito pela sua madrasta e pelos seus irmãos. O pai tentava remediar. Quando Jefté ele saiu de casa, o pai dele havia morrido, ele decidiu ir embora. Ele tinha a opção de ficar ali suportando, brigando, mas ele decidiu ir embora. Se ele tivesse levado com ele ressentimentos, mágoa, amargura, a mochila carregada, ele continuaria preso. Ele ia fazer exatamente aquilo que fizeram com ele. Ele ia fazer o que pessoas feridas fazem. Porque pessoas feridas, elas fazem o quê? Elas ferem as outras. Só que a Bíblia nos dá a entender que quando Jefté saiu, ele logo se juntou com baderneiros, com homens fora da lei, com rebeldes. Ele poderia se juntar com esses camaradas, encher a cara, beber, usar as drogas da época e dizer: a minha vida é assim porque eu sou filho de uma prostituta, porque o meu pai morreu e me deixou nessa situação. Mas a Bíblia não fala que foi isso que ele fez, porque ele não levou na mochila dele tudo aquilo que fizeram com ele. Jefté, ele entendeu que ele não era aquilo que havia acontecido com ele. Por mais que a vida ou as pessoas tentassem fazer de tudo para colar adesivos nele, dizendo aquilo que ele era, ele resolveu não permitir que aqueles adesivos definissem a vida dele, principalmente o futuro dele. E você? Quais são os adesivos que a vida colocou em você e que você tem se permitido andar com esses adesivos? Eu sempre, quando falo sobre isso, Zé, eu me lembro de um culto que terminou e uma moça, ela veio aqui, ela foi ali falar comigo e ela disse para mim assim: oi, pastor, tudo bem? Eu te mandei uma mensagem no Instagram, eu sou aquela mulher que foi traída pelo marido, ela disse para mim. A ideia dela falar assim comigo, claro, era para que eu pudesse lembrar de quem ela era. Só que, curiosamente, quando ela disse isso para mim, eu perguntei para ela: você é quem? Ela disse: sou aquela mulher, eu te mandei uma mensagem no Instagram, que eu fui traída pelo marido. Aí eu falei: ah, então você já se intitula como tal. Você já absorveu isso. Isso já é quem você é. Você já se autodenomina o que aconteceu com você. E de uma forma inconsciente, nós já projetamos a nossa identidade. Uma identidade de alguém que foi ferida, que foi abandonada, que foi pragmatizada. Vítima. Alguém que vive lambendo as suas próprias feridas. Alguém que acha que o universo conspira contra si. Alguém que tem dúvidas sobre o amor de Deus diante de uma vida miserável ou desgraçada, sem a graça de Deus. Mas a Bíblia fala que Jefté, ele não ousou levar aquilo que haviam feito com ele. Tudo leva a crer que Jefté decidiu
viver uma vida nova, mesmo se juntando com pessoas iguais ou com o passado muito piores do que o dele. E ele se tornou de um filho de uma prostituta, um guerreiro o quê? Um guerreiro valente. Ele começou a ser uma espécie de Robin Hood. Ele roubava dos ricos e ele alimentava os pobres. E você sabe o que aconteceu? Dos homens marginais que viviam à margem da sociedade, ele se tornou líder daqueles homens. E a fama de Jefté começou a percorrer todos os lugares, inclusive a sua terra de origem. E aí a Bíblia diz: Gileade, Jefté, ou gileadita, era um guerreiro, diz aí. Sua mãe, uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família. Ele era primogênito. Segundo a cultura judaica, todo primogênito ele tinha direito, Douglas, a 2 porções de herança. E segundo a cultura judaica, até os dias de hoje, toda prática de adultério dava ao filho bastardo dupla porção de herança. Então, o cara é casado, até os dias de hoje. Se ele pula a cerca, ele é um judeu, ele tem que dar para esse menino 2 porções de herança. Por quê? Justamente para, de alguma forma, tentar conter, sabe, essa incidência. Então, o homem, ele pensa 2 vezes antes de trair a mulher, porque ele vai obrigatoriamente ter que dar 2 porções da sua herança para o filho bastardo. Só que Jefté, apesar de ser primogênito e ter direito a 2 porções de herança, os irmãos resolveram expulsá-lo de casa. Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade, da cidade dele, natal, foram em busca de Jefté em Tobi e disseram: venha, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão com dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Provavelmente, eu quero crer que alguns dos irmãos de Jefté estavam nesse momento junto com os líderes que foram até Tobi, dizendo para ele: os amonitas estão vindo contra a gente não tem a menor chance. Mas a fama daquilo que você tem feito já percorreu todos os lugares, e nós queremos que você volte e que você nos ajude. Queridos, só é possível isso acontecer na vida de um homem, de uma mulher, para quem entendeu e decidiu ressignificar o passado. Pessoas que não ressignificam o passado jamais vão conseguir viver o novo. Tem uma frase que parece ser redundante, mas não é. Só é passado quando, o quê? Quando passa. Diz para quem está do seu lado: só é passado aquilo que passa. Só que tem muita coisa na nossa vida que não passa. E se não passa, não é passado. Se não morreu, não está morto. É sempre lembrado. Eu não sei se você sabe, eu comprei no Hortifruti essa semana umas tâmaras. Eu gosto muito de tâmara, né? E aí, Sara, eu peguei as tâmaras e eu comprei com caroço, porque eu resolvi plantar tâmara. Eu não sei nem se vai dar certo, mas eu resolvi colocar numa terra adubada. E eu aprendi que tudo aquilo que a gente alimenta, o que acontece? O que você alimenta, o que acontece? Cresce. E eu estou alimentando elas. Em contrapartida, aquilo que você não alimenta, morre. E aí eu pergunto: o que você tem alimentado? O ódio.
eu tenho alimentado o rancor, eu tenho alimentado o ressentimento, mas você não sabe. Você fala isso porque você não sabe o que fizeram comigo. Realmente eu não sei, mas eu me atrevo a dizer que pior do que o que fizeram com você é o que você está fazendo com isso. Que você pegou no colo e você transformou isso como algo de estimação. Você resolveu cuidar disso. Você resolveu alimentar isso, que aprisiona você, que impede você, inclusive, de viver o novo. Porque, queridos, hoje é que dia do mês? 2, né? Nós ainda estamos sobre o efeito emocional da virada de ano. Aquela coisa, graças a Deus. Daqui a pouco, isso vai abaixar e você vai ver que se não mudar dentro, não vai mudar nada do lado de fora. Eu estava falando hoje para um vizinho meu. Falei, rapaz, na vida nós temos que ser igual boleto. Sabe boleto? Porque boleto sempre vence. Não importa. O boleto sempre vence. O banco pode estar em greve, a fatura pode não chegar no e-mail, mas o boleto, aconteça o que acontecer, ele vai vencer. Não existe outra opção, meu irmão. Então na vida eu quero ser um boleto, meu irmão. Eu não sei você, eu quero ser um boleto. Aconteça o que acontecer, eu vou vencer. E se não pagar no dia, tem o quê? Tem o quê? Tem juro mesmo, não tem conversa. Não tem conversa, não tem outra opção. Jefté agora, ele é convidado a liderar o seu povo. Aí ele fala assim, pô, mas quando me botaram para fora de casa, vocês... E ele falou isso. Vocês que me expulsaram de lá. E eles disseram, peraí, a gente realmente fez isso, mas agora a gente está precisando de você. Sabe por quê? Porque a gente sabe o que você se tornou. Quando você estava entre a gente olhava para você e não dava nada para você. E muita gente é assim. Muita gente, quando olha para você, não dá nada para você. Olha para você e fala assim, esse aí, ou essa aí, não vai prestar para nada. Eu fui criado pela minha mãe que me criou. Eu tinha um tio, ele morreu já. Que Deus o tenha, ou o diabo, eu não sei onde está. Tenho que falar a verdade. Eu era criança e ele dizia assim para mim, o dia que a sua avó morrer, você está perdido. Ele dizia isso para uma criança, sabe, Zé? E eu não tinha uma capacidade cognitiva de compreender. Então, de alguma forma, isso me gerava muito medo da morte da mãe que me criou. Porque eu acreditava que o dia que ela morresse, acabou para mim. Porque ele falava isso frequentemente para mim. Então, de tanto falar para mim, aquilo se tornou o quê? Uma verdade na minha vida. E isso gerou um medo terrível em mim. É assim que muita gente, às vezes, se torna aprisionado. A mentira, ela nunca vai se tornar verdade. Mas a mentira, quando ela é contada muitas vezes, você sabe o que acontece? A gente, às vezes, passa a acreditar nela. E qual é a mentira que você tem acreditado diante de tantas falas ditas de que ela é uma verdade? Que você não vai conseguir, que você não pode. Olha o seu passado, quem é você? Olha a sua história. As pessoas diziam para você, você não vai prestar para nada. Esse aí, ó, não presta para nada. Essa daí não vai ser nada na vida. E isso foi falado muitas vezes para você, e em algum momento você resolveu aceitar isso, tolerar isso. E a gente tem a vida que a gente tolera. A gente tem a vida que a gente tolera. Só que Jefté, ele resolveu ressignificar o passado, porque agora ele era um guerreiro valente, a Bíblia que fala. E ele foi procurado pelos seus algozes, alguns anos depois de ter vivido uma vida terrível de luta, de dificuldade, que não foi fácil, que você não sabe o que é, só se você passou por isso. E ele foi procurado pelos seus algozes para ser honrado, exatamente no lugar da vergonha, a dupla honra. E quando a honra veio sobre a vida de Jefté, o que ele fez? Ele resolveu, quem me viu passar na prova não me ajudou. Agora, meu irmão, bem feito, isso não é problema meu. Eu não estou nem aí.
Eu quero mais é que vocês morram. Foi isso que ele fez, gente? Não foi. Ele teve a capacidade de perguntar. Eu quero saber o que trouxe vocês aqui. Porque tudo que eu recebi de vocês foi coisas muito ruins. Aí eles falaram, não, realmente a gente fez muito mal a você, mas a gente quer que você seja o nosso líder. E se você ganhar dos amonitas, nós queremos que você nos governe. Olha só, Jefté, ele só foi colocado na posição de juiz sobre a nação de Israel por 6 anos, depois que ele lutou contra os amonitas. A honra na vida dele foi anos depois de um período de muita humilhação, de muita vergonha, de muito abandono, de sofrimento, mas entendendo ele que mesmo não tendo uma mãe, porque era uma prostituta, a Bíblia não fala mais sobre ela, mesmo não tendo um pai para dar alguma coisa para ele, ele não tinha sequer os parentes, ele não tinha ninguém, mas ele tinha o Senhor. Ele tinha o Senhor. E através de ter o Senhor na vida dele, ele resolveu, ele decidiu mudar a história dele. A Bíblia fala que ele era um homem de Deus, e isso nos dá a entender, porque ele resolveu aceitar o desafio de lutar pelo seu povo. E ao aceitar esse desafio, ele precisava liderar a nação de Israel contra os amonitas. Você sabe o que Jefté fez? Ele falou, poxa, eu não preciso lutar, a gente não precisa lutar. Ele mandou um mensageiro para falar com o rei dos amonitas, dizendo, olha, a gente não precisa brigar, vai morrer muita gente. Isso é coisa de gente burra. Por que a gente não conversa? Quando a gente saiu do Egito, ele dizendo para o rei dos amonitas, quando a gente saiu do Egito, a gente veio em direção a essa terra e íamos passar por essa cidade de Gileade. Só que Deus permitiu que a gente tomasse como herança essa terra. Então essa terra é nossa. Vocês estão querendo reivindicar aquilo que é nosso por direito. Ele começou de alguma forma a dialogar. Ele viu que não havia necessidade de querer brigar. Tem gente que é assim. Foi criada dentro de um contexto de confusão, de briga o tempo inteiro. É gente que vive, sabe, com os nervos à flor da pele. É gente que qualquer coisinha não me segura. Tem um irmão que falou um dia desse comigo. Eu tenho evitado até de sair na rua, porque parece que eu atraio confusão. Eu falei, que isso, rapaz? Não, eu estou num lugar... Eu falei, meu irmão, eu não estou nessa. Eu tô pagando para não ter... Eu dou um boi para não entrar numa boiada, eu dou uma boiada para não entrar, E tem gente... Não, quando eu me espalho, ninguém me... Olha aí, você já até sabe o que você fala. Você é profeta mesmo. Não me segura não, aquela coisa. No trânsito, a pessoa dá uma fechada em você. Um irmão da igreja, rapaz, eu fui pegar a minha sobrinha na escola um tempo. Rapaz, eu fui pegar minha sobrinha na escola aqui nesse domingo, sabe? Aí fiquei esperando a hora, Zé, ali, esperando. Carla diz que eu gosto de falar com todo mundo. Aí o irmão estava no carro, ele não me viu. E aí, de repente, eu no meu carro, esperando a hora para pegar a sobrinha na escola. E aí o irmão lá também, aí o irmão foi sair. Aí eu levantei a mão para falar com ele. Baixei o vidro. E aí, quando ele saiu, o outro carro saiu, ele fechou, o cara xingou. Ele botou o dedo para fora. Rapaz, eu fechei o meu vidro na hora, fiquei com vergonha. Falei, meu Deus do céu, tomara que ele não me tenha visto sem. Quem estava fazendo a besteira era ele. Não, comigo ninguém tira farinha. O quê? Não, eu não levo desaforo para casa. Você leva o sentimento, a dor, o rancor, você leva para a vida, você não leva para casa, você leva para a vida. Você arrasta essa bola de ferro que impede você de ressignificar a sua história. Você vive colando os adesivos aí, que definem quem você acha que você é. Se Jefté tivesse agido de uma forma diferente, a história dele seria outra. A história dele seria uma história onde as pessoas diriam que ele era um pobre coitado. Aquele ali, nunca prestou para nada. Sabe por quê? Porque a mãe dele era uma prostituta, o pai dele, uma confusão. Coitado. É o que as pessoas dizem sobre pessoas iracundas, sobre pessoas que vivem com um desejo de vingança, de ódio, de raiva, de rancor. Uma coisa é você querer justiça. Justiça é quando você decide buscar aquilo que é seu por direito. E vingança é quando você quer que o outro sinta
que você está sentindo. Pessoas feriram você, você agora quer ferir o outro. Você não quer resolver, você não quer justiça. Você quer que as pessoas sintam o que você está sentindo. Jefté, ele decidiu. E você sabe o que ele fez? Ele resolveu lutar contra os amonitas. E ele lutou contra os amonitas. E ele prevaleceu contra os amonitas. E ele foi colocado como o 8º juiz da nação de Israel. Ele se tornou o governante. Você sabe o que ele fez com os irmãos dele que haviam expulsado? E com a madrasta dele? Nada. Ele permitiu que o sentimento que dominava já essas pessoas já fizesse por si só. Porque, queridos, existe uma lei espiritual que rege o universo. Essa lei espiritual, Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Diz assim: de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Eu falei que eu comprei as tâmaras, né, Sara? E eu plantei as tâmaras. Você sabe que é impossível eu colher laranjas? É impossível, porque eu plantei tâmara. Então, aquilo que você planta, você vai colher. E aí eu pergunto para você, o que você plantou? O que você plantou? Tem gente que fala assim para mim: pastor, depois que eu vim para a igreja, parece que o diabo, ele se levantou. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Você já ouviu alguém falar isso? Ouviu? Porque, sabe? Aí eu digo o seguinte: meu irmão, o que você plantou? Dá uma olhada na sua semeadura. Porque você plantou, aceitou Jesus, aí você quer que Jesus faça igual aquele pastor que ia nas penitenciárias e orava pelos presos e falava assim: Senhor Jesus, me salva, rasga os meus processos. Rasga o quê? Deus vai rasgar processo de alguém, meu irmão? Que loucura é essa? O camarada tem um lastro aí de desgraça que fez, de semente que plantou, aceitou Jesus, vai rasgar o processo dele? Não. Quem planta, colhe, amor. A notícia boa é que se você hoje começar a plantar coisas boas, daqui a pouco você vai colher. Então faz assim com a sua mão aí. Vira para o lado, para o colega que está do lado e fala assim: o que tem? Você está plantando o que aí? Você está plantando o que aí? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Teve gente que fez assim, ó. Está jogando as sementes fora. Isso aí, pega semente boa. Porque são leis espirituais. A partir do domingo que vem, eu vou falar sobre o poder da atitude. Mas é impossível a gente começar a falar sobre o poder da atitude, ou seja, de um posicionamento para frente, sem a gente avaliar o passado. Sem a gente avaliar de que forma nós estamos reagindo àquilo que fizeram com a gente. Você não é um coitadinho. Você não é uma pobre coitada. Você não é vítima do que aconteceu com você. Você só é alguém que decidiu tolerar tudo isso e por isso você tem a vida que você tem. Você sabia que Deus não tem pena de ninguém? Pena é um sentimento humano. A gente nutre isso. Ah, coitada, situação dessa menina, gente, coitada dela. Coitada de quê? Deus não tem pena de ninguém, pô. Porque aquilo que Ele colocou dentro de você já é mais do que suficiente para você romper e viver. Você já teve a vida de Jefté? E olha da vida que ele teve, que ele não pediu, que ele não escolheu, o que ele resolveu fazer com a vida dele. Então tudo tem a ver com aquilo que você decide fazer hoje, viver hoje, absorver hoje. Porque se você decidir aqui dentro não mais ter esses rótulos que colocaram em você ou que você mesmo colocou, você pode decidir hoje ter os rótulos seus. O passado só é passado quando ele passa. E ninguém está falando de esquecer aquilo que talvez a vida fez com você, circunstâncias. Sabe? Nós estamos falando de uma transição, de uma metanoia, de uma expansão do entendimento. Você não é a sua dor. Se Nelson Mandela não tivesse pensado sobre isso, depois de 27 anos preso injustamente. O cara ficou 27 anos dentro de uma cadeia insalubre. Ele podia ficar os 27 anos ali maquinando.
quando eu saí daqui, e depois ele se tornou presidente da África do Sul. Você imagina o poder que veio na mão do cara. E o que ele fez com os algozes dele? Ele pagou o mal com o mal? Não. Ele resolveu deixar um legado. E que legado você quer deixar? Qual é o legado que você está disposto a deixar diante, talvez, da história fragmentada que você tem da sua vida? Porque ou você escolhe, sabe, ser coadjuvante, deixando as coisas acontecerem, ou você escolhe ter um papel determinante na história da sua vida. Aí você diz, não, se Deus quiser, 2025 vai ser diferente. Aí você fala isso, se Deus quiser, 2025. Aí o Senhor fala assim, eu? Imagina Deus falando assim, se eu quiser, eu quero. Então Deus quer, mas a sua vida não muda. Tem alguma coisa errada, sim ou não, Wallace? Por quê? Porque não depende de Deus, depende de você. Por que Deus então não tira esse sentimento de dentro de mim? Porque Deus não pode tirar de você aquilo que você decidiu estar alimentando. Você está dando de mamar para esse sentimento. Você está dando de mamar para esse trauma. Ao invés de decidir ressignificar. A Bíblia fala, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Só que eu vou ler o texto para você entender. Jefté, vírgula, o gileadita, vírgula, era um guerreiro valente, vírgula, porém, filho de uma prostituta. Ou seja, o texto não esconde de quem ele era filho. E por isso a Bíblia para mim é um livro extraordinário. Não esconde as mazelas, o passado mal resolvido dos seus personagens, mas declara o seguinte, apesar disso, ele decidiu ser um guerreiro valente. Então é apesar de. Se você, ao invés do nome de Jefté, resolver colocar o seu nome, lendo de trás para frente aqui, contando a sua mazela, o seu trauma, você diria que você é o quê? Alguém valente? Ou talvez o oposto disso. Porque o oposto de valente é o quê? Covarde. E pessoas covardes são pessoas que não decidiram, diante de coisas que aconteceram na sua vida, viver uma nova vida. Talvez, em alguns momentos da minha vida, eu decidi ser covarde. E eu confesso que durante muitos anos esse tio, ele dizia para mim, e eu me acovardava. Ele dizia, quando a sua avó morrer, cara, e ele dizia um palavrão. Eu não posso falar aqui, vocês já imaginam. É aquele grande, você tá... E eu só ficava pensando nisso. E quantos anos da minha vida eu vivi preso àquilo que as pessoas que nunca fizeram nada por mim decidiram colocar esse rótulo em mim. Eu queria que você ficasse de pé, queria que você fechasse os seus olhos, queria que você pensasse sobre a sua vida, sobre esse ano de 2025, que você tem buscado tanto viver esse novo, e não tem a ver com a idade que você tenha, porque nunca é tarde para sonhar, nunca é cedo demais para querer viver uma mudança. Na vida, se no primeiro momento a gente não escolheu, no segundo momento sempre nós vamos poder escolher. Jefté não escolheu ser filho de uma prostituta. Jefté não escolheu ser um filho bastardo, mas ele escolheu não viver uma vida inteira sendo pragmatizado por aquilo que pessoas fizeram. Qual era a culpa de Jefté, do pai dele ter pulado a cerca com uma prostituta, para que as pessoas apontassem para ele e dissessem, você é filho de uma prostituta? Qual foi o pecado dele? Qual foi o erro dele? Nenhum, mas ainda assim ele poderia ter assumido isso. Só que apesar de, ele falou, eu vou escrever a minha história. E a Bíblia, quando fala sobre ele, que está
na galeria dos heróis da fé, Neemias. Ele está na galeria de Hebreus, no capítulo 11, que se configuram os heróis da fé. Por que Jefté era um herói da fé? Já parou para pensar nisso? Ele se tornou herói quando ele decidiu não ser um covarde. Quando ele entendeu o poder da ressignificação. Quando ele entendeu que se ele saísse da casa dos pais dele carregando tudo aquilo que as pessoas deram a ele, ele não ia ser nada na vida. Até quando você vai querer levar isso na sua mochila? Já estamos em 2025. Já estamos aqui. E a mochila continua cheia. É com você. E você ora. E você jejua. E você pede a Deus, mas a vida não. Porque não tem a ver com Deus. Como é que eu vou pedir a Deus uma coisa que Ele já fez por mim? Eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e absolutamente nada vos fará dano algum. Se Deus já deu a você a oportunidade de ser livre, é como quando você tem um pássaro, você bota ele dentro da gaiola e você deixa a porta aberta. Ele é livre, mas continua preso. Por quê? Porque ele decidiu, mas aqui é melhor, pelo menos aqui eu tenho comida, eu tenho água. Tem pessoas que elas se contentam com um pouco. Tem pessoas que decidem não serem guerreiros valentes. E eu aprendi na vida que os covardes nem no reino dos céus eles entrarão, porque em Apocalipse diz que os covardes não entrarão. Depois você lê lá em Apocalipse o reino dos céus. Se até para entrar no reino de Deus eu não posso ser covarde, que dirá para viver uma vida? Feche os seus olhos por um momento. Curve sua cabeça. Reflita sobre a sua vida.